palavra de Deus atual. Tudo que a gente fala é tão atual, tudo tão presente no dia a dia. Eu não consigo entender como tem gente que fala que é coisa antiga, que é mito ou algo assim. Quer dizer, é porque realmente tem o coração fechado para Deus. A palavra do Senhor é perfeita. Somente algo divino poderia ser assim. Resistir ao tempo. E a Bíblia, pelo menos Gênesis, foi escrito 1400 antes de Cristo. Portanto, já são 3400 anos. E ainda não passou. Que livro que aguenta 3400 anos? Então você vê aí obras de autores famosos, mas será que vão aguentar 3400 anos? Acho que não. Não aguentam. Agora a palavra do Senhor, ela é eterna. 3400 anos é até pouco para algo que é eterno. E Gênesis capítulo 4, nós temos a história de dois homens, Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Nós vimos que Adão creu, no dia em que Adão colocou o nome de Eva de vida. Quer dizer, ele creu que não ia morrer. Ele creu na promessa de Deus de que Eva teria um filho. Mas nós não vimos que Eva creu. E aqui está escrito que ela creu. Ela falou, adquiri um filho com a ajuda do Senhor. Será que não é este filho que vai pisar a cabeça da serpente? Será que não vai ser esse que vai cumprir o que Deus disse? Eva não imaginava que poderia demorar tanto tempo, como de fato demorou. Verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha, isso é maneira de responder para Deus. Falar assim com o pastor eu até aguento. Mas imagina, foi com Deus que Caim conversou assim. Verso 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim. Essa é uma das histórias mais chocantes da Bíblia. É uma das histórias mais impressionantes. Eu não sei se você é como eu, mas a primeira vez que eu li essa história, eu fiquei com a dó de Caim. Você não fica com dó dele, não? Veja, ele pegou do melhor que ele tinha e veio dar para Deus. Deus falou, não gostei, não quero, não me agradei. Abel também pegou do melhor que ele tinha e deu para o Senhor. E Deus aceitou Abel. Mas por que Deus aceitou Abel e não aceitou eu? Isso não assusta você, não? É uma história que começa com dois homens querendo agradar a Deus. Essa é uma história que tem um bom começo. Tem dois homens que vieram para cultuar a Deus. E os dois trouxeram ofertas para Deus. Mas que trágico é o fim dessa história. Agora, muitas pessoas gostam de perguntar isso, né? Pastor, Adão e Eva tiveram só Caim e Abel de filho, e depois Caim casou com quem? Essa pergunta é incrível, né? De cada 10, 9,9 vai perguntar isso para mim um dia. Então, eu vou responder aqui para vocês. A Bíblia não é livro de história. Se você pegar a Bíblia para ler historinha, você está lendo o livro errado. A Bíblia não é livro de antropologia, nem de filosofia, nem de poesia. A Bíblia é um livro de vida. O propósito de Deus é de falar a respeito de dois tipos de homens. Dois tipos de homens que existem até hoje, que não mudou. São duas linhagens de homem. Na terra sempre tem os da linhagem de Caim e os da linhagem de Abel. É o carnal e o espiritual. É o homem natural e aquele que crê, o homem espiritual. Sempre vai ter essas duas linhagens sobre a terra. E Deus aqui está contando a respeito da história dessas duas linhagens. Portanto, o propósito de Deus sempre é moral. Sempre é vida.
e não contar para você como é que foi a historinha de Adão e Eva, e quantos filhos eles tiveram, e como é que eles viviam, e como é que era a casa deles, se tinha cama ou se não tinha, se eles faziam isso, aquilo ou outro. A Bíblia não é um livro para isso, para satisfazer curiosidades históricas. É um livro de vida. Quantos dizem amém sobre isso? Sendo um livro de vida, nós temos aqui dois tipos de homens. Eu quero que você avalie que tipo é você. Que tipo é você? Vamos ver cada um deles. Vamos começar com Caim. O que caracteriza Caim? A Bíblia fala que Caim, ele era lavrador, está no verso 2. Caim era lavrador. Caim era daqueles, como o Senhor diz, que labutava com a terra. Daqueles que suava, se esforçava para poder colher algo. Porque Deus disse que a terra ia produzir cardos e abrolhos. Portanto, Caim era um sujeito que trabalhava duro. E ele pegou desse trabalho duro e veio oferecer para Deus. Assim, o que significa lavoura nesse contexto da palavra de Deus? Significa obra humana, esforço humano, suor humano. Deus não aceita nada feito por obras humanas. Caim inventou a religião das boas obras. Ele trabalhou duro, ele tirou a erva daninha, ele fez, ele que fez. E veio e ofereceu para Deus. Caim era lavrador, primeira coisa. Segunda coisa, a lavoura simboliza esforço humano. Terceira coisa, Caim inventou uma religião. Segundo o seu próprio conceito, Deus tinha que aceitar o melhor que ele fazia. Ele inventou a religião do conceito próprio. Ele não entendeu que só somos aceitos diante de Deus pelo sangue. Lá em Hebreus 9, 22, diz assim, se quiser abrir. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Caim inventou sua própria maneira de agradar a Deus. Caim inventou sua própria religião. Ele seguiu o seu próprio conceito do que é certo, do que é errado, do que é apropriado e do que não é apropriado. Mas o fato é que ele não seguiu o princípio de Deus, que para ser aceito tem que haver derramamento de sangue. E nós sabemos que é isso que nos faz aceitáveis hoje diante de Deus. Não que nós ofereçamos hoje sacrifício, não precisamos de oferecer mais. Jesus foi um sacrifício oferecido diante de Deus, único, de uma vez por todas. Lá em Filipenses 3:9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E em 1 Coríntios 1:30, diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós só somos aceitos pelas obras de Cristo. Por suas obras, você não é aceito. Não adianta fazer penitência. Penitência não é aceita diante de Deus. Não adianta você dar esmola para ser salvo, porque esmola não vai salvar você. Entende? O padrão de Deus é muito alto. Para ser salvo, você tem que ser como Deus. Só alguém que é como Deus pode estar diante dele. Alguém consegue ser como Deus aqui? Por mais boas obras que você faça, você consegue ser como Deus? Então você pode estar diante de Deus? Não. Você precisa de ajuda de alguém então. Alguém que seja Deus. E esse alguém é Jesus. O que ele faz então? Ele coloca você dentro dele. E aí ele, Jesus, chega diante de Deus. Mas ele é Deus. E como você está dentro dele, em Cristo, Deus aceita você. Só em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, você é aceito diante de Deus. Isso é uma imensa graça. Talvez alguns nos ouçam e nos acusem de dizer que é muito fácil o nosso evangelho. É só o evangelho de crer. É isso mesmo, é só crer. Você não vai ter que ir a pé à Trindade, você não vai ter que fazer penitência Aparecida, você não vai ter que ficar preocupado em dar esmola para todo mundo. Para ser salvo, não. Não precisa. Para ser salvo, não precisa. É pela graça. Deus dá de presente. Pastor, mas então quer dizer que eu não tenho que fazer obra nenhuma? Sim, depois que você for salvo, você vai fazer as obras. Mas não para ser aceito por Deus, mas porque já foi aceito diante de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o caminho de Caim. A Bíblia fala, os irmãos se lembram disso, né? Que Adão e Eva estavam nus.
E Deus fez o que para eles? Deus matou um animal, lembra disso? E fez roupas para ele. A Bíblia não fala, mas eu creio que nessa ocasião, Deus estava ensinando para Adão e Eva, dizendo, olha, se vocês agora quiserem ter comunhão comigo, um animal vai ter que estar entre nós. Porque o pecado tem que ser punido com a morte. Se você não pode morrer, alguém vai ter que morrer no seu lugar. Caim não trouxe sangue. Caim trouxe cereais diante de Deus. Deus não aceitou. Foi com boa intenção? Eu creio que sim. Eu creio que Caim era bem intencionado. O que você acha? Eu acho que ele quis fazer o melhor. Mas sinceridade só não é suficiente. Tem que fazer da maneira de Deus. E Abel? O que simboliza Abel? A Bíblia fala, no verso 2 também, que Abel era pastor de ovelhas. Deixa eu dizer algo para você. Pastor de ovelhas é o exato oposto de um lavrador. O pastor de ovelhas, na verdade, ele não tem uma tarefa muito árdua. Na verdade, é até muito simples. Ele tem só que vigiar a ovelha. Porque o resto ela faz sozinha. É a ovelha que come o pasto, é a ovelha que se reproduz espontaneamente, é a ovelha que a lã cresce também espontaneamente. Quer dizer, o trabalho dele, ao criar ovelhas, era relativamente simples. Isso então nos mostra o quê? Que a oferta que Abel trouxe diante de Deus não era baseada nas obras humanas. Não era baseada no esforço humano para agradar a Deus. Porque por obras, ninguém vai ser aceito diante de Deus. Que isso fique bem claro para os irmãos. Isso é o coração do Evangelho. Por obras, ninguém será aceito diante de Deus. Segunda coisa, a Bíblia fala que Abel pegou uma ovelha do seu rebanho e veio e ofereceu como sacrifício diante de Deus. E significa o quê? Que ele adorou a Deus da maneira de Deus. E não segundo o conceito que ele achava mais interessante, mas da maneira de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Nós vivemos hoje na época onde se tem mais religiões. E há tantas vozes. E talvez você ouve e fala, pastor, quem me garante que isso aqui não é apenas mais uma voz? Tantas religiões. Eu não estou aqui para pregar para você uma religião a mais. Estou aqui falando para você da palavra de Deus. E essa palavra não foi colocada agora. Ela não surgiu recentemente. São centenas de gerações que comprovaram a veracidade da palavra de Deus. É uma palavra que foi escrita já há 3.500 anos. Entende? É a revelação do próprio Deus. É a manifestação de Cristo Jesus. Alguém pode dizer, mas por que eu tenho que fazer da maneira de Deus? Porque Deus estabeleceu o caminho. Jesus é o caminho e não há outro. E alguém vai dizer, não, existem muitos caminhos. Buda é um caminho, Maomé é um caminho, né? E Confúcio é outro caminho, tem muitos caminhos. As entidades nos ensinam vários caminhos. Você escolheu um caminho, eu escolhi outro. Eu me lembro, e eu acho que cada um de nós aqui vai ter que se posicionar sobre isso. Eu sempre vou estar repetindo isso porque é um fato. Você vai ter que ter uma posição a respeito de Jesus. Jesus é histórico. Jesus é real. Ele veio aqui na terra. Ele dividiu a história no meio. Não é uma invenção que alguém inventou. Não é alguém imaginou, não. Jesus veio um dia, nasceu da Virgem. Ele andou lá na Palestina, morreu e ressuscitou. E esse Jesus, ele falou que ele era o caminho. Ele não disse que veio ensinar um caminho, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que veio para falar de uma das muitas vidas, ele disse, eu sou a vida. E ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse isso? Disse ou não disse? Ele não falou, olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Buda, por Maomé. Ele falou, a não ser por mim. Eu sou o único. É ou não é? Ele disse que ele era o Filho de Deus. Se declarou igual a Deus. Portanto, você só tem 3 saídas com Jesus. Você vai ter que escolher uma delas. Primeiro, Jesus era mentiroso. Ele mentiu. Ele não era filho de Deus nada. Ele não era o caminho nada. Ele não era a verdade nada. Ele mentiu. Portanto, se ele é um mentiroso, realmente não vale a pena segui-lo. Mas, pelo menos ele tem um mérito. Porque se ele mentiu, ele foi o maior mentiroso da história. Porque tem 2000 anos que o povo continua acreditando nas mentiras dele. Se é que de fato ele mentiu, né? Claro que ele não mentiu. Mas você pode pensar isso. Bom, você fala, não creio que ele mentiu. Eu acho que Jesus era um cara bem intencionado. Então você vai te convir comigo, ele era louco.
Porque alguém que fala, olha, eu sou o caminho. Você consegue imaginar o filho do carpinteiro, José, aquele seu amigo, que mora ali no bairro Goiás? O filho dele, o José, chega aqui e fala para você assim, ó, eu sou o caminho, ninguém vai a Deus senão por mim. O que você faria com ele? Com o filho do José? Internava ele aonde? No manicômio. Qualquer homem que chega falando que é o caminho, você faz o que com ele? Você interna ele. Estou certo ou errado? Então pode ser que ele era louco. Ele falou que ele era filho de Deus, mas não era não. Ele, tadinho. Ele é igual aqueles lá no não tem mais o Dalto Botelho, né? No hospital psiquiátrico que fala que é Napoleão Bonaparte. Eu sou Napoleão. Já viu alguém assim? Eu já vi. Talvez ele era assim um louco, dizendo, eu sou Deus. Eu sou o pão da vida. Tem que comer de mim. Beber do meu sangue. Não parece coisa de doido isso? Talvez ele era louco. Se ele era louco, realmente não vale a pena crer no Evangelho. E foi um louco bem sucedido também, porque tem 2000 anos que as loucuras dele estão contagiando a gente. Aí você fala, não creio que ele era mentiroso e nem louco. Então só tem uma alternativa agora. Reconhecer que ele falou a verdade. Aí se ele falou a verdade, então de fato ele é o único caminho. Não tem outro. Não tem outro jeito. Aí se ele falou a verdade, então meu querido, se você não segui-lo, você está indo para o caminho errado. Porque ele diz que ele é o único. Não tem outro. Coisa entende o que eu estou dizendo. Estou complicando muito? Eu penso que é bem claro isso. O que Caim fez? Ele quis inventar um outro caminho para chegar a Deus. E chegou, meus irmãos? Não. Abel chegou? Sim, porque foi pelo caminho certo. Qual foi o caminho que Abel foi? Por meio do sangue. Por meio do sangue. Da obra que o próprio Deus fez, da graça. Não por obras feitas por si próprio. E qual foi o resultado? A Bíblia fala que Caim perseguiu Abel. Por que perseguiu Abel? Por que Caim perseguiu Abel? O que Abel fez para Caim? Por que Caim odiou tanto Abel? Por que Caim não odiou a Deus? Por que Caim não brigou com Deus? Por que ele quis matar Abel? Deixa eu dizer para você uma coisa. Guarde isso com você. Caim sempre vai perseguir Abel. São duas linhagens de homens. O carnal sempre vai perseguir o espiritual. Qualquer pessoa que se encher do espírito vai ter um Caim para pegar no pé dela. Qualquer pessoa que quiser ser fiel diante de Deus, vai ter Caíns que vão ficar irritados com ela. Eu não aguento ver você orando. Já viu isso? Poxa, o outro está orando e o do lado está irritado. Eu não sei o que você faz quando você ora, mas eu me irrito. Para de orar. Você conhece homens que proíbem as esposas de orar? E outros que proíbem de cantar? Caim. Caim. Duas linhagens de homem. E qual que foi o problema? Inveja. Caim ficou com inveja. Mais uma vez a tal da inveja. Já falei tanto de inveja para os irmãos aqui, mas parece que nunca é suficiente, porque a Bíblia sempre está caindo nesse ponto. A inveja produz separação entre as pessoas. E olha, o carnal não pode andar com o espiritual, não. Deixa eu dizer para você uma coisa. Tem um dia que o Caim vai ter que separar do Abel. Tem um dia que Abraão vai ter que separar de Ló. Tem um dia que Ismael tem que ir para um lado e Isaac para outro. Tem um dia que Jacó não pode morar junto com Esaú. E tem um dia que Saul tem que ser removido para que Davi seja levantado. É assim que funciona. Há um tempo de separação. O carnal não anda junto com o espiritual. Por isso, se às vezes há separação, não fique preocupado com isso. Porque a unidade não é a qualquer preço. Tem que ter o mesmo tipo de vida. Caim não pode ter unidade com Abel. A religião de Caim é incompatível com a de Abel, porque são opostas entre si. A de Caim é baseada na obra humana. A de Abel é baseada na fé, na dependência, na graça. É incompatível. Não dá para fazer nenhum tipo de concílio mundial. Não dá para fazer um ecumenismo entre Caim e Abel, porque são opostos entre si. Um diz, apenas creia. O outro diz, faça alguma coisa para Deus. Você tem que fazer algo, senão você não pode ser salvo. E a Bíblia fala que essa foi a segunda queda. Veja, a primeira queda foi com Adão, não foi, irmãos? A primeira queda não foi tão terrível, foi? Adão apenas comeu do fruto. Mas na segunda queda aconteceu algo tenebroso, um homicídio. Um homem matou o outro. O homem aprofundou no pecado. E é isso que Deus queria, limitar, restringir. E foi isso o que de fato não aconteceu. A palavra do Senhor diz
quais foram as consequências disso. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão da inveja. Eu já falei para os irmãos que o primeiro pecado não foi o pecado de Adão. O pecado não nasceu com Adão e Eva. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. E o primeiro pecado, na verdade, foi de inveja. Lúcifer olhou para Deus e falou: eu queria ser como ele. Eu queria subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante a ele, o Altíssimo. Ele teve inveja de Deus e odiou a Deus por causa da inveja. É por isso que todos aqueles que andam pelo caminho da carne, pelo caminho de Caim, invariavelmente andam pelo caminho da inveja. O caminho da inveja. Como é que é a inveja? A inveja tem sintomas? Tem. O primeiro sintoma você está vendo aqui com Caim, é a irritação. Você fica irritado com o sucesso do outro. Olha, se o sucesso do outro irrita você, vai buscar Deus. Sabe, se vê o outro bem sucedido, deixa você nervoso. Você nem percebe, mas você fica nervoso com aquilo. E se começa a falar muito daquele assunto, vai ficando nervoso. Não é verdade? Inveja. Inveja gera irritação. Inveja produz ironia. Você ironiza o outro. Inveja produz aquela coisa do desprezo. Sempre diminuindo o que o outro faz, sempre diminuindo o que o outro tem. Ele fez, mas também daquele jeito qualquer um faz. A célula dele cresceu, mas também cresceu roubando mesmo da minha. Entendeu? Quer dizer, inveja. Nunca enxerga o mérito. Sempre diminuindo o outro. Outro sintoma de inveja é sempre achar que o seu próprio é que é o melhor. Se o outro vem contar algo para você, você sempre tem algo para dizer na frente. Não, mas agora que você aprendeu isso, já sei isso há tanto tempo. Agora que você viu isso. É tão comum, enquanto pessoas falam para mim assim: ó, pastor, tudo que você ensina, eu já ensinava desde os 15 anos de idade. Eu falo: por que será que estão me dizendo isso? Eu não me importo com isso. Não tem interesse em ensinar novidades, só quer ensinar a palavra. Qual que é a maneira de você vencer a inveja? Vou dizer para você uma estratégia de você vencer. Tornando-se um admirador. Mas para ser admirador, tem que negar o ego. Só pessoas humildes reconhecem admiração por alguém. Aí quando você admira, aí vira uma inveja boa. Aí já é de Deus. Entende? Aí já é de Deus. Quando eu falo assim: puxa, mas eu admiro o Júlio nisso. Rapaz, eu acho ele uma pessoa nessa área. Quando eu expresso minha admiração, eu subjugo a minha inveja. Agora, aquelas pessoas que não admiram ninguém, foge delas. Pessoas que não elogiam ninguém nunca, corre delas. Estão andando pelo caminho de Caim. E corre por quê? Porque pode ser que elas fiquem com inveja de você. E o invejoso vai tentar destruir você por todos os meios. Caim não descansou enquanto ele não matou Abel. Não descansou, porque a inveja, ela não sossega enquanto ela não destrói. Por que que o diabo odeia tanto o homem? Porque nós somos o que ele sonhou. Nós somos semelhantes ao Altíssimo, ele não. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ele não. Ele quis ser, mas não é. E cada vez que ele te olha, ele quer matar você. Como Caim quis matar. Por isso o diabo é um homicida. A inveja faz isso. Cuidado com a inveja na sua vida, mas cuidado com a inveja também naqueles que estão perto de você. Quase entende o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que Caim, vamos ler na Bíblia? És agora, verso 11, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Lá em Hebreus, vou encerrar falando disso, no capítulo 12, verso 24. Aqui está dizendo que o sangue de Abel caiu na terra. E lá em Hebreus diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lá em Hebreus diz que tem dois sangues que estão clamando na terra: o sangue de Abel e o sangue de Jesus. O que o sangue de Abel clama, irmãos? Vingança. Não foi isso que Deus falou? O sangue do teu irmão clama até mim. Pelo quê? Vingança, justiça, vingança. Diante de Deus não está errado. Diante de Deus não está impróprio. O sangue de Abel clama por vingança. Agora, Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. O que fala o sangue de Jesus, irmãos? Ele também foi derramado na terra? Há muita semelhança entre Caim, entre Abel e Jesus, não há?
Não há. Abel era pastor de ovelhas. Jesus, ele é o supremo pastor das ovelhas. É ou não é? Abel, ele foi morto pelos seus irmãos na carne. Jesus também foi morto pelos seus irmãos na carne. O sangue de Abel clama. O sangue de Jesus também clama. Agora, o sangue de Abel clama por vingança. Mas o sangue de Jesus clama por perdão. É por isso que o sangue do Senhor fala coisas superiores. Porque lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Enquanto ele derramava o seu sangue clamava diante de Deus: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Esse é o clamor do sangue de Jesus. Ao clamor de Abel e ao clamor de Jesus. Qual você acha que Deus está ouvindo? O clamor do sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, o clamor de Abel fica satisfeito. Porque a justiça foi feita na cruz. A vingança foi realizada lá. E nós temos acesso e paz diante de Deus. Qual linhagem de homem você é? Em qual das duas você está? Você é da linhagem de Abel ou da linhagem de Caim? Você é daqueles que andam na carne ou daqueles que andam no Espírito? Você é daqueles que buscam a Deus ou daqueles que fogem de Deus, como Caim? Você é daqueles que segue a religião de acordo com o conceito de Deus? Ou você inventou uma religião para si, de acordo com a sua imaginação? Só aqueles que são do caminho de Abel são aceitos diante de Deus. Os de Caim, por mais sinceros que sejam, por mais honestos que pareçam, não são aceitos por Deus, porque não estão indo pelo caminho certo. Só há um caminho, esse caminho é Jesus. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos. Deus poderoso, nós queremos andar pelo caminho de Abel. Caminho, a Deus, da justiça. Nós confiamos no poder do teu sangue para nos redimir, para nos lavar, para nos purificar. Rejeitamos toda obra humana e descansamos na obra perfeita do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.